Tudo certo, gente? Hoje a gente vai falar de aprendizado, como que a gente aprende, o que que a gente faz para a gente aprender. E eu, obviamente, vou puxar para o lado do inglês, mas aí vocês transportem a informação para qualquer outro tipo de aprendizado que você precisa ter na sua vida, para qualquer matéria que você esteja estudando, se você estiver estudando para vestibular, para concurso, se você precisa aprender alguma matéria nova, alguma qualquer habilidade nova que você precise, serve também. Tá? Te amo aprender? Eu também. Eu não consigo ficar parada assim, sem nem que seja assistir um vídeo de alguma coisa. É tão bom, né, a gente se interessar e saber de outros assuntos. É tão prazeroso, né? A gente fica tão se sente mais completo. Pelo menos é assim que eu me sinto. Então, olha só, primeira dica, assim, são várias dicas, tem um monte de coisa, eu não vou ficar contando dica 1, dica 2, dica 3, porque eu juntei tanta coisa legal pra falar hoje, vamos no fluxo, assim, pra ver como é que vai funcionar. Ah, e no final do bate-papo de hoje, como eu falei na live, numa live que eu fiz um pouquinho hoje à tarde, eu vou lançar um produto novo do coaching, uma ideia nova que eu tive. Então, quem tiver interessado, fica aí até o final ou volta um pouquinho mais perto das 9h30 para ver qual é essa novidade bacana, que eu tenho certeza que muita gente vai achar muito legal. E se não servir para você, vai servir para muita gente que você conhece. Então, segura aí que hoje no final tem uma surpresinha, beleza? Primeira coisa de todas, o que faz ser diferente um aluno bom de um aluno ruim? Uma pessoa que é tida, né, como um aluno bom e outra como um aluno ruim. Uma pessoa que aprende bem e outra que não aprende. O que vocês acham que faz aí a diferença? Para falar, nossa, tal pessoa, nossa, ele é um ótimo aluno, um excelente aluno. E a pessoa que fala, nossa, esse cara não aprende legal, não é bom. O que será? Que será? Que será? Sabe o que é? É a persistência. Pois é, não sou só eu falando, né, gente? Persistência, a gente sabe que a gente tem que continuar tentando, a gente não pode desistir nunca. Interesse, vamos chegar aí, Tati, nesse do interesse. Tem toda a razão na sua resposta, só que de acordo com os últimos estudos de avaliar como uma pessoa vai ter, qual é a chance da pessoa ter sucesso de aprender uma coisa nova, é dado pela persistência que essa pessoa tem para qualquer coisa na vida. E olha só, não é só a persistência que a pessoa tem para estudar o que ela precisa estudar. O teste que foi feito foi assim, eles deram um formulário gigantesco para a pessoa preencher com informações dela, tipo nome, endereço, telefone, né? Um formulário enorme para um monte de gente. Quem preencheu tudo até o fim, colocou todas as informações, tal, essas pessoas foram tidas como pessoas mais persistentes. Embora a tarefa fosse chata, embora fosse meio assim, ai, que saco fazer isso agora, né? Essas pessoas, em contrapartida, as pessoas que não terminaram de preencher o formulário dentro dos requisitos que eles tinham lá, essas pessoas que mostraram mais persistência para preencher esse formulário, depois foram analisadas na universidade que elas estavam fazendo, no curso que elas estavam fazendo, e essas pessoas tinham melhores resultados, elas aprendiam melhor, tinham notas mais altas, respondiam de forma mais completa. Então, esse é um dos estudos só que disse que a persistência é o que determina o sucesso no aprendizado de uma pessoa. Aí teve mais outros estudos que fizeram com uma pessoa de uma área completamente diferente. Eu acho que ela era recepcionista de um hospital, alguma coisa assim, e deram uma questão de matemática para essa mulher resolver. E ela ficou lá tentando de várias formas, pensava de um jeito, pensava de outro, e ficou horas e horas para tentar resolver, até que ela conseguiu. Então também provou mais uma vez que é a persistência que determina que a pessoa ter um aprendizado bom, ser um bom aluno ou não. Então anotem aí no caderninho de vocês, que não adianta só querer, tem que ter paciência, tentar de novo e persistir. Lembra, vocês já devem ter ouvido falar da diferença de insistir e persistir, né? Insistir é quando você fica tentando fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Não muda a sua técnica, você quer que as coisas mudem, que você tenha resultados diferentes, mas você fica insistindo na mesma forma. Persistir significa você tentar de formas diferentes, então fica só aqui um pouquinho a diferença do que é insistir e persistir, ok? Outra coisa que precisa ser, que é importante, como a Tati colocou ali do interesse, o interesse entraria numa parte que se chama de atitude, a postura que você tem Oi, Karen! A postura que você tem diante do aprendizado que você
tem ali na frente, a aula que você está fazendo, o curso que você está fazendo. Então, por exemplo, eu vou lá fazer a minha aula de inglês. Qual é a minha postura dentro da sala de aula? Como disse a Tati antes, qual é o meu interesse? Por que eu estou aqui? Como é que eu vou chegar nessa sala? Como que eu vou agir? Né? Qual que é a minha, o meu mindset, né? Qual que é o meu conjunto de pensamentos para essa situação da aula aqui? Eu vou prestar atenção no professor, eu vou questionar, eu vou participar com os colegas, eu vou trazer o meu material sempre, eu vou procurar fazer a tarefa sempre, Então, assim, como que você tem esse teu interesse, a tua atitude diante do aprendizado que você está se propondo a fazer? Então, esse é um outro quesito que também determina o sucesso ou não de um aluno. A postura que ele tem perante o aprendizado. Então, uma coisa que a gente tem que saber, assim, que eu sempre falo aqui em todos os bate-papos, do autoconhecimento, de você saber o porquê que você faz as coisas que você faz. Então, você se matricula para fazer um curso de X, né? Eu vou dar aqui o exemplo do inglês, como eu falo sempre. Me matriculei para fazer inglês particular, na escola, sei lá, né? Do jeito que for. Por que eu estou fazendo isso? Tem que ser muito claro para você o porquê que você decidiu, que você optou pelo que você optou, para que você tenha a postura certa. A gente começa a se sabotar, a gente começa a não fazer as coisas muito bem quando a gente não tem o nosso porquê definido. Aí qualquer chuva, qualquer frio, mas hoje vai ter, não sei o que lá, qualquer coisa vira motivo para você não fazer. Agora, quando você tem um porquê bem estabelecido, você vai lá, independentemente do que mais você tiver que fazer, isso vai ser a tua prioridade e você vai ter a postura e a atitude correta pro curso, pra aula que você estiver fazendo. Beleza? Outra coisa que a gente precisa saber é que como que funciona o aprendizado, como que funciona o nosso cérebro. Eu adoro falar de como o cérebro funciona. E eu tô lendo um livro que se chama Willpower, que é força de vontade. Eu já falei disso numa live sobre força de vontade. E isso calha de novo para falar na parte de aprendizado. Porque o nosso cérebro, como é que a gente aprende coisas novas? A gente tem um monte de neurônio lá no nosso cérebro, né? Milhares, milhares. E quando a gente faz uma coisa de uma forma diferente, quando a gente tem uma nova informação, acontece uma sinapse. Uma sinapse é o quê? Um neurônio conversa com o outro. Beleza? Então é assim que a gente começa a fazer novas informações. Pois é, conversei com tal pessoa, aprendi X. Sinapse. Beleza? Agora essas sinapses, por exemplo, assim, quanto que você tem que pensar para escovar os dentes? Quase nada, né? A sinapse ali dessa informação de como você escova os seus dentes, como você higieniza a sua boca, ela já está tão firme, tão espessa, né? Essa ligação já está tão forte que você faz isso no automático, faz isso bem feito, todos os dias, beleza? Não te gasta energia nenhuma, tá ali firme. O que você aprendeu, por exemplo, para a profissão que você tem? A Tati, que está aí, ela é advogada. Né, Tati? Então, quando ela fez a faculdade de Direito, tem certos conceitos que ela tem que saber ali, ó, na ponta da língua, rapidinho. Então, essa informação já tá para ela sinapse fortíssima. Agora, vamos supor, ela vai aprender uma coisa nova. Ela vai aprender sobre, sei lá, o coração, como é que funciona o coração. Ela vai lá ler um texto. Aconteceu uma vez essa ligaçãozinha da sinapse, fininha, fraquinha, ela existe, mas super fraquinha. O que vocês acham que vai acontecer se nunca mais você ler sobre esse assunto, você procurar estudar mais, ver vídeo, conversar com as pessoas? Essa sinapse não vai se fortalecer, você não vai se lembrar. E é aí, quando a gente começa a fazer aula, fala, poxa vida, gente, não lembro de nada que aconteceu. Como pode? Eu vim na aula anterior, prestei atenção e hoje eu não me lembro de nada. Da aula anterior até hoje, o que você fez? Você fez alguma repetição? Você fez a tarefa? Para que serve a tarefa? Justamente para você repetir, para forçar essa sinapse. Teu professor não é só chato de dizer, você tem que fazer a tarefa, você tem que fazer esse exercício. Não, é para você fazer essas repetições para essa sinapse ficar cada vez mais firme, mais forte. Então você precisa, 1000 sinapses novas na minha cabeça, Cami, é isso aí, Tati. E é assim que, quando a gente se propõe a aprender, que o nosso cérebro funciona. Então a gente precisa fazer repetições do que a gente está aprendendo. Agora, fazer repetição não é você ficar repetindo robozinho, sem sentido nenhum,
que você não pare e pensa o que você está repetindo. A questão de você fazer uma repetição é assim, na aula eu via a palavra, eu via a estrutura, eu entendi a regra, eu fiz o exercício. Ok, agora eu vou falar com essa estrutura, agora eu vou ler com essa estrutura, agora eu vi uma música com essa estrutura, agora eu vou ver um filme com essa estrutura. Quando eu chegar na minha casa, eu vou fazer tarefa. Aí eu vou copiar um negócio, eu vou fazer uma frase minha. Eu vou procurar um clube de conversação que fale de assuntos que usem essa estrutura, entendeu? As formas de repetição, você vai treinar aquilo, não dá para entrar no automático de jeito nenhum, tá? Porque daí é robô, é bobo. É bobo, não tá ajudando o cérebro a nada. Você fica lá repetindo que nem tonto, não adianta nada. Tem que repetir uma coisa que faça sentido. Então vamos puxar um exemplo ali para o inglês. Você foi para a tua aula e naquela aula você aprendeu a falar as coisas no passado. Um monte de verbo novo no passado, a estrutura do passado é diferente. Você estava super feliz, achando que você tinha dominado o inglês já. Quando chegou lá, putz, agora tem esse passado que tem que fazer desse jeito, muda o verbo, não muda o verbo quando é pergunta, blá, 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 blá. Todo aquele monte de coisa, né? E assim, daí você aprende lá isso, legal. Na aula fez sentido, você entendeu como funciona, bonito. Aí, o que você pode fazer para treinar usar a estrutura no passado que você aprendeu? Poxa, eu acho que todo dia, então, eu vou escrever o que eu fiz no dia anterior. Ou eu vou gravar um áudio no meu celular falando para mim mesmo o que eu fiz no dia anterior. Quando chega na aula seguinte, provavelmente a primeira coisa que teu professor te pergunta: What did you do last weekend? How was yesterday? Né? O que você fez ontem? O que você fez no fim de semana? Além do professor estar interessado em você, querer começar o assunto da aula, ele está testando o que você estudou na aula passada. O que, se você se lembra, tudo isso. Então, essas repetições precisam acontecer. E você precisa saber por que você está repetindo. Oi, Juliana. E por que isso faz a diferença. E você não pode falar, tá, entendi, tá bom, vamos pro próximo. Não é assim que funciona, a gente precisa treinar de várias formas. E é por isso, lembra aquela live que eu fiz de como você deve escolher um curso, um professor? O teu professor, ele tem que saber que existem milhares de formas de você treinar um conteúdo e milhares de milhares não, tem 20 inteligências diferentes que as pessoas têm. Então, se eu fiz um exercício que aciona a inteligência musical da pessoa para treinar aquela estrutura que a gente está aprendendo, legal, agora eu vou fazer um outro exercício que aciona a inteligência interpessoal. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e eu preciso pegar tudo, assim, a maior parte que eu conseguir. Então, entra na parte da repetição. Não dá para você ficar bravo que o teu professor, o teacher, pediu para você, agora a gente vai ver um trecho de um filme que tem essa estrutura aqui, ou a gente vai ver um trecho de um filme. Geralmente o professor não vai ficar explicando por quê, né? Tem que confiar na pessoa. Porque tem ali, você vai ver aquilo no uso, no contexto. Então, entendeu? Da parte da repetição, precisa acontecer. Outra coisa, uma forma de você aprender é você colocar o seu cérebro para se desenvolver. Você precisa criar essas sinapses não só para o aprendizado, mas você precisa fazer o seu cérebro funcionar de outras formas, explorar novas áreas do seu cérebro. Como assim, Camila? Tá, se você não sabe andar de bicicleta, vai aprender a andar de bicicleta. Se você não sabe nadar, vai nadar. Se você não sabe dançar, vai dançar. Se você não sabe jogar tênis, vai jogar tênis. Você não sabe cozinhar, aprende a cozinhar. Qualquer outra coisa que você se proponha a fazer, desenvolve seu cérebro em áreas diferentes. Por que isso é importante? Por que é importante assistir filme, ler jornal, ler livro, conversar com as pessoas, se interessar pelas coisas ao seu redor? Você começa a fazer um banco de dados de informação na sua cabeça. Certo? Tem lá, eu tenho aquela referência daquele livro que eu li, daquele filme que eu assisti, daquela conversa, tal, daquela viagem que eu fiz. Tudo isso está guardado ali no seu cérebro. Quando você aprende uma coisa nova, como que vai acontecer essa memória e você fazer sentido e você entender o porquê das coisas? Você vai acessar com o que você tem de histórico no seu cérebro. Então, quanto mais informações você tiver lá, melhor. Então, para você aprender, vamos botar de novo aqui no... Oi, Marie! Vamos botar no inglês de novo. Para você poder aprender inglês, por exemplo, você tem que ter um banco de dados bom no seu cérebro, cada vez maior, para você poder correlacionar os assuntos. Eu já vi essa palavra em tal lugar. Eu lembro que eu estava dando uma aula uma vez e o aluno, a gente estava aprendendo o weekend, que é o fim de semana, ele... tem aquela música da Blitz, lembra? Do Evandro Mesquita, né? Que ele fala, eu só quero passar o meu weekend com você. Então, olha onde foi a cabeça da pessoa, de uma música da Blitz, que é uma banda dos anos 80,
que falava essa palavra. Então remeteu ele lá naquele ano que ele ouviu a música e para onde ficou. Entendeu? Ah, é verdade, quero passar o fim de semana, o weekend. Olha a conexão que aconteceu na cabeça da pessoa. Então, ouvir música faz você lembrar das estruturas, das palavras, dos contextos. Então, se exponha a outros tipos de conhecimento também para aprender uma outra coisa que não necessariamente está ligada nos termos de tópicos, assim, mas está explorando seu cérebro de outro jeito. Outra coisa, outras duas coisas que são super importantes quando você está aprendendo alguma coisa é no que você acredita, sua crença. Sabe aquela coisa tipo, eu sou burro ou eu sou inteligente? Se você acreditar e achar que você é burro, muito provavelmente você não vai aprender nada, porque gente burra não aprende, gente burra não sabe nada. Agora, se você acredita que é possível aprender e que tem um jeito que você, poxa, mas eu já fiz uma faculdade, como assim que eu sou burra? Eu não sou burra, eu sou inteligente. Gente, não, peraí, eu já aprendi tal coisa, então eu sou capaz de aprender. Outras pessoas aprendem inglês, eu posso aprender também. Tal pessoa tem dificuldade, mas aprendeu, conseguiu um emprego que falava inglês. Então, a primeira coisa que você precisa alinhar, e isso a gente faz muito num processo de coaching para a língua inglesa, é você saber no que você acredita. A gente cava até lá embaixo para ver o que a pessoa tem, as crenças limitantes, Tati, exatamente isso. Que às vezes tem lá uma crença que você tem dentro de você, quanto a você ou quanto ao mundo, tipo, inglês é super difícil. Quem falou que ia ser difícil? Então, você precisa primeiro acreditar que é possível e acreditar de verdade. Não é só dizer, tá bom, então tá bom, é fácil. Mas no fundo você acha que não. Por que não? A gente tem que quebrar essa tua crença para que você acredite que é possível. E depois você precisa ter o desejo de aprender. Aí volta naquela parte que eu falei, de você saber o porquê que você está aprendendo. Então, você tendo a crença certa, crendo que é possível, e o desejo, aquele desejo assim, ardente, tem que ser aquela coisa, cara, eu quero, eu preciso, é por isso, a minha vida vai ficar melhor. Como é que vai ser o meu futuro quando eu tiver resolvido esse problema? Quando eu estiver falando inglês, como é que vai ser? Eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Então você tem que saber isso na sua mente para a hora que você tiver que fazer alguma tarefa que você não é tão legal, que você não está tão afim, que você está cansado, você vai lembrar daquele teu objetivo maior. O teu desejo vai ter que ser muito forte para você superar os dias mais difíceis, os dias que você estiver mais cansado. Então essas duas coisas têm que estar muito bem alinhadas para você aprender qualquer coisa. Por exemplo, a Camila aqui vai aprender, sei lá, matemática, cálculo de engenharia, alguma coisa que é para mim assim greguíssimo. Se eu entrar numa aula disso falando, eu sou muito burra, eu não sou boa com número não, é uma bosta, eu não nasci para isso. Eu sempre tive resultado ruim em matemática. Se eu começar já me metralhando desse jeito, vai ser muito mais difícil que eu aprenda, muito mais, ou assim, vai virar uma pedra no meu sapato, né? Então eu tenho que alinhar o meu mindset, o meu pensamento para isso. E depois ter um desejo. Por que eu quero aprender essa bênção desse cálculo de engenharia, sei lá o quê? Eu tenho que saber um porquê, tem que ter um ganho na minha vida, tem que melhorar algum quesito para mim. Então eu tenho que saber isso muito forte. Entra na questão do propósito, né? A gente já falou de propósito também, gente. Vai ligando aí os pontinhos das outras lives, beleza? Outra coisa, gente. Para você estudar, para você se concentrar na sala de aula ou quando você vai fazer aula online em casa, particular, tal. Que exemplo cruel. Tati, assim, para mim é cruelíssimo o cálculo. Então, assim, eu tô calculando que as pessoas podem ver inglês como eu vejo cálculo, entendeu? Para você se concentrar, e daí entra de você estudar em casa, né? Porque não adianta só ir para aula e não fazer nada em casa, certo? Para você estudar, você precisa se concentrar. E daí tem gente que fala assim, não, mas eu estudo. Você já parou para olhar ao seu redor se o local onde você estuda te propicia a concentrar, a ter concentração? Tem barulho, é iluminado, é fresco, assim, a temperatura é confortável para você, tem gente entrando e saindo, teu celular tá ali do lado, fica tocando alguma coisa o tempo inteiro. Então você precisa primeiro ter um ambiente propício para isso, uma cadeira confortável, uma mesa, uma coisa que te faça se sentir à vontade, não pode ser sentado no chão com o pescoço doendo, com as costas tortas. Então tem que ser um ambiente bacana. Primeiro de tudo, para você poder estudar e se concentrar. Segundo, você tem que ter uma rotina, um horário de estudo.
Ai, por quê, Camila? Lembra quando eu falei da força de vontade, gente? Tem mais uma coisa que daí fode com a gente. Força de vontade tem limite. É um recurso que a gente tem e isso é escasso. A gente tem um tanto por dia. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Sabe quando as pessoas assim faz aquela lista de ano novo? Eu vou fazer tudo isso aqui no ano novo. Aí começa o ano novo, ela quer parar de fumar, emagrecer, entrar pra academia, mudar de casa, mudar a rotina de passeio, ficar mais tempo com os filhos. Você quer fazer tudo. Que tanto de força de vontade essa pessoa vai precisar? 1 milhão. Aí ela começa e para. Por quê? Porque, cara, não deu, não é humano. O nosso cérebro não dá conta. Né? Só que olha só, quando a gente desenvolve um hábito, a gente não usa mais a nossa força de vontade, porque daí já é hábito. Então tem uma saída. É uma merda que força de vontade tem limite, ela acaba, só que tem um jeito da gente driblar isso, que é fazer o quê? Criar um hábito. Então por que a gente precisa ter uma rotina de estudo? Que hora que eu vou estudar? Eu vou estudar de manhã. Eu vou acordar meia hora antes de ir pro trabalho e vou estudar de manhã. Por quê? Porque de manhã eu tô com a cabeça fresca, de manhã não tá tudo quieto na minha casa, eu não tenho nenhum problema, eu não vou me atrasar, pra mim é o melhor horário. Legal, você vai começar a estudar de manhã. Ou eu vou estudar logo depois do almoço, porque eu tenho um intervalo bacana, eu consigo fazer isso e tal lá. Ok? Eu vou fazer à noite, por exemplo. Chego em casa, vou jantar, taraná, e vou estudar mais meia hora, um pouquinho à noite, todos os dias. Tem que ter uma rotina, você tem que encaixar no seu dia alguma coisa que você vai fazer, e eu digo todos os dias, todos os dias. Mas eu não tenho meia hora todo dia, Camila. Beleza, faz 5 minutos, faz 15 minutos. De segunda, quarta e sexta eu consigo um pouco mais, terça e quinta um pouco menos. Massa, contanto que você faça todos os dias para virar um hábito, para você não ter que usar mais a sua força de vontade lá na frente quando isso entrar na sua rotina, no seu dia a dia. E quando você coloca isso na sua agenda, no seu dia, porque você sabe que é uma prioridade para você, porque você sabe que isso é importante para você, você começa a ter... Mas, poxa, já vou fazer, já tá no clima, já tô acostumada a acordar e estudar mesmo, já tô acordada a fazer isso na hora depois do almoço, já tô acostumada, entra na tua rotina. E outra coisa, imprevistos, exceções vão acontecer o tempo inteiro, então isso tem que ser a sua prioridade. Gente, merdas acontecem, eu sei, a vida é assim, né? Fazer o quê? Mas isso tem que ser a sua prioridade. Você tem que deixar pra exceção ser realmente aquele dia assim que, cara, acabou a luz, eu tô trancada fora de casa, sabe assim? Tem que estar tudo conspirando contra pra você não fazer. Caso contrário, na minha agenda é isso que eu vou fazer, eu não vou marcar cabeleireiro nesse horário, eu não vou marcar cliente se você é coach ou alguma outra coisa, eu não vou marcar paciente, você não vai marcar nada, aquele horário está reservado para você estudar. Entendido, gente? Olha só a determinação que a tia Camila tá falando que todo mundo tem que ter. E tem que ter mesmo, gente. Para dar certo, tem que ter hábito, tem que ter rotina, para você parar de gastar a energia do seu cérebro com isso e poder gastar com outras coisas. Beleza? Outra coisa que você tem que fazer quando você estiver estudando, quando você estiver sozinho ou com um professor, com uma turma, questione, participe da aula, participe do seu aprendizado ativamente. O que a gente faz com isso? Aconteceu lá, você está na aula, tem uma matéria nova, um conteúdo novo, e você viu, mas você não entendeu direito por quê. Pergunta, tenta compreender, tenta fazer paralelos. Sabe, se você tem um professor, vai perguntando até o professor conseguir te esclarecer. Por que é muito legal em sala de aula você conversar com as pessoas perto de você? Porque às vezes o jeito que o professor falou não deu o clique em você, mas o jeito que o teu colega do lado explicou faz o clique, porque ele tem um vocabulário diferente, ele tem uma visão que é mais parecida com a tua. Então, converse com as pessoas, eu entendi por que isso aqui é isso aqui. É assim? É assim? E se eu fizer assim, vai funcionar? Sabe? Se testa, vai corrigindo, vai fazendo, não, isso aqui tá errado. Por que tá errado? Tá errado porque eu coloquei isso aqui e a pergunta é desse jeito, sabe? Então, seja um estudante ativo, saiba o porquê das coisas. E às vezes o porquê é assim, por que fala isso em inglês? Cara, porque em inglês é assim que as pessoas falam obrigado. Eu tive uma aluna uma vez que ela falava, por que quando fala thank you, a resposta é you're welcome? You're welcome não é você é bem-vindo? Eu falei, sim, pode ser uma das traduções do you're welcome, mas thank you, a resposta é
welcome, uma das respostas. E é assim porque é assim. Aceite. Nem que a sua compreensão seja essa. Você não vai ficar debatendo, tipo, mas na tradução, cara, primeiro que inglês é inglês, português é português. Então não dá pra gente ficar, mas a tradução, não, pergunta é assim, resposta é assim. É assim que se usa pela cultura, pela tradição, pela história, de tudo que for, ok? Então, seja um estudante ativo, saiba por que você está ali, por que as coisas estão acontecendo. E a última, gente, que é a mais, eu acho que é a mais fácil, mas eu sei que não é para todo mundo. Você precisa dormir bem e descansar bem. Tem gente que não consegue dormir, né? Tem probleminha de insônia, tem gente que tem filho pequeno, que às vezes complica um pouco, mas é muito importante que você descanse, que você dê o tempo do seu cérebro processar toda a informação do seu dia. Tem o tanto lá de horas que você precisa dormir, isso muda um pouquinho de pessoa para pessoa, mas tem uma relação muito séria, isso foi até, eu acho que eu postei esses dias no Facebook, falando da relação do estresse e da memória. Quando você está estressado, quando você está sobrecarregado, a sua memória meio que não funciona direito. Então não adianta nada você trabalhar o dia inteiro, daí à noite vai lá para a tua aula de inglês, você dorme 4 horas por noite, não dá tempo da sua memória se fixar, não dá tempo do seu cérebro se restabelecer. Você precisa ter uma rotina de descanso boa, e não só para aprender, gente, para tudo na vida, para nível do que você precisa ter de certo no teu organismo, sabe? Para tudo ficar balanceado, para você não ficar irritado, para você já não começar, sabe, o seu dia tenso, sabe, nervoso, com a força de vontade lá embaixo. E eu lembro uma coisa muito, muito, muito bacana, que o Marcos Meyer, que é um psicólogo, um educador famosão aqui de Curitiba, meu amigo, já falei dele bastante também, que ele falou assim, sabe como que a gente aprende? A gente vai para uma aula, assiste a aula, faz anotação, faz os exercícios, bacana. Vai para casa, faz tarefa e dorme. Precisa dormir, que é a parte mais gostosa, né, gente? Precisa dormir. Eu tava falando de criança, adolescente, né? Mas isso a gente coloca pra gente também. Então você precisa dormir para quê? Para o seu cérebro guardar tudo que você aprendeu. Para que você esteja disposto no dia seguinte para poder seguir a tua rotina de estudos, para você continuar com o seu hábito, se alimentar bem, tomar água, tudo isso ajuda. Tudo isso faz parte. A gente não pode levar assim, isso aqui não preciso não, precisa sim, sabe? Se analisem tudo isso para ver o que tá pegando, que você não tá aprendendo as coisas direito, que você não tá retendo a informação, que a tua memória tá falhando. Tem gente que não lembra de nada, parece que não veio para aula, que nossa, eu li o negócio e já esqueci. Investiga um pouco mais, porque a gente a gente tem, assim, a nossa vida inteira tá tudo interligado. Não dá para você dizer, eu tenho um distúrbio de aprendizagem. Não, olha lá, olha lá se você tá comendo direito, se tá tomando água, se você tá dormindo, como é que tá o resto da sua vida, se você sabe por que você tá fazendo as coisas. Então, envolve muito mais coisa, e é justamente nessa parte que entra o coaching de língua inglesa. Beleza? Que não é só a estratégia de estudo que a gente precisa melhorar, tem que melhorar todos os quesitos da vida para tudo ficar alinhadinho, bonitinho. E daí, gente, mais uma coisa, só para acabar, que mesmo quando você tem um dia difícil, mesmo quando você tem contratempos, mesmo quando você está cansado, mesmo quando está tudo contra, você precisa continuar a sua rotina. Talvez você não vai estudar tanto tempo, talvez não vai ser aquela 1 hora que você tinha reservado, você vai ser um pouco menos, talvez não vai ser que você não vai sentar para estudar com o livro, copiar, escrever, fazer mapa mental, vai ser assistir um filme. Vai ser assistir um filme e hoje eu vou colocar a legenda em inglês. Hoje, eu vou ver esse episódio aqui que é bacaninha, de uma comédia que eu preciso relaxar, mas aí eu vou assistir um pedaço. Vou assistir 5 minutos do episódio em inglês só, nem que eu tenha que voltar, mas alguma coisa você vai fazer que vai te colocar em contato com o aprendizado que você está se propondo a ter, certo? Então, mesmo quando tá tudo ruim, mesmo quando tá tudo, tipo, eu tô tão cansado hoje, não acredito, cara... então antes de dormir, escreve um pouquinho, escreve assim, sabe? Já aproveita e faz um exercício de gratidão, tudo que foi bom, escreve em inglês, né? Faz tudo que foi bom, legal, foi isso, isso foi bacana, isso foi legal. Vai escrevendo, cara, foi o teu exercício, é o que deu pro dia, sabe? Seja legal com você, seja empático com você, entenda que a gente tem dias bons e dias ruins, só que não seja empático demais. Porque tem gente que, assim, todo dia tem alguma coisa, todo dia tem um contratempo, todo dia acontece uma coisa. Cara, não é possível.
Não é possível. Então, talvez você não esteja organizando a sua agenda de uma forma muito inteligente, certo? Gente, não contei o número de dicas, um monte de coisa que foi um monte de informação junto, mas eu já quero encerrar essa parte da live para contar a novidade para vocês que eu vou lançar daqui a pouquinho no Instagram, no Facebook e no meu site também, que é o Coaching em Grupo. Como que funciona esse coaching em grupo, Camila? Eu sou coach de língua inglesa. Tudo que eu falei hoje para vocês de como a gente precisa se organizar para aprender, a gente faz junto, individualmente, quando uma pessoa começa a fazer um processo de coaching para desenvolver a língua inglesa, certo? A gente vai ver o que a pessoa está fazendo certo, potencializar o que ela está fazendo errado, lá. Só que assim, isso individual, com sessões, uma vez por semana, tá? Isso tem um custo, né? E isso funciona para cada pessoa. Nem sempre as pessoas conseguem investir num coaching individualizado. Então, eu estou criando um grupo de coaching em inglês. Como é que vai funcionar? São 7 sessões. Dessas 7 sessões, 2 são individuais. Quais 2? A primeira e a última. Eu preciso saber onde você está, o que acontece com você, qual é o teu objetivo e no final a gente precisa avaliar se você chegou lá, como é que foi a tua evolução, beleza? No meio são 5 sessões em grupo. Nessas sessões a gente vai trabalhar ferramentas e desenvolvimento e acompanhamento das metas de todo mundo, das crenças que eu falei ali no começo, só que assim, junto com outras pessoas que têm objetivos iguais ou muito similares ao seu. Grupo de quantas pessoas? 6 pessoas. Por que 6 pessoas? Porque ainda assim dá para focar no objetivo de cada um, trabalhar com a situação de cada um e entender a situação do outro. Às vezes o problema ou a solução que tal pessoa teve serve para mim também. Então é uma proposta um pouquinho diferenciada do coaching individual, que é o coaching em grupo. Uma vez por semana, a sessão, todo mundo junto, à noite provavelmente, né? A gente ainda vou lançar o horário certinho para todo mundo ali. Online, totalmente pelo Zoom, que é uma plataforma de aula online, super bacana. Que é o que, por que é bom ser online? Você pode fazer isso de onde você quiser. Ah, hoje eu não estou em casa, não estou na frente do meu computador. Ok, pega o seu celular e vamos fazer a sessão junto. Você está esperando no aeroporto para embarcar, você está viajando, você está em algum lugar, você pode fazer online de qualquer lugar. Beleza? E essas sessões também ficam gravadas para a pessoa assistir depois, caso ela perca. Durante esse coaching em grupo, tem mensagenzinhas da sua coach querida para você ter ações diárias de se aproximar para o inglês. Então eu vou ajudar você a criar esse hábito, eu vou ajudar você a se desenvolver dentro da rotina que a gente precisa ter. Certo? Então isso tudo está dentro do coaching em grupo. Então é bom para quem? Bom para quem trabalha bem em equipe, bom para quem precisa muito destravar o inglês, precisa fazer o inglês funcionar a seu favor, precisa ter resultado e não está vendo uma outra forma e também não pode investir num coaching individual agora. A pessoa precisa, mas poxa, eu queria muito mais, eu tô assim investindo em outra coisa, preciso do dinheiro para isso, tal. Então é uma opção que vai ser mais em conta, vai ser bem mais barato na verdade que um coaching individual, porque a gente vai dividir com essas 6 pessoas, né? Vai ficar bem mais bacana, de uma forma que você possa trabalhar com as outras pessoas perto de você, com pessoas que têm objetivos junto de você. E o que é legal de fazer em grupo? Uma pessoa ajuda a outra. Essa é a grande vantagem de você fazer coaching em grupo. Então tem pessoas às vezes assim, sozinho, você fica lá, ai, mas hoje tá difícil, ai, mas hoje eu não fiz, mas com o grupo você sabe que todo mundo teve uma tarefa, todo mundo tem uma meta, que tá todo mundo junto. Então a força da união do grupo te ajuda a manter, a estabelecer essa sua rotina e chegar nos seus objetivos. Se você se interessou por esse coaching em grupo, me manda uma mensagem, eu te mando mais informações de como funciona, de valor, de horário e tudo mais, quando eu vou começar essa primeira turma com 6 pessoas, ou se para você não é necessário, você não precisa disso, mas você conhece alguém que precise, manda o meu contato do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do meu e-mail, do meu telefone, tá tudo escrito no meu perfil aqui do Instagram, e se não tiver fácil, me manda uma mensagem, eu mando de volta para uma pessoa que você conheça, que tá precisando disso, que tá perdendo a oportunidade na vida porque não fala inglês, ou que já
né, assim, tá, meu Deus, se eu não aprender, não vai ter jeito, eu não vou pra frente, eu não vou desenvolver. Então, essa é a ideia nova de fazer coaching em grupo online, que é uma coisa muito bacana, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, vai chegar a mais pessoas e vai ser muito mais bacana para as pessoas poderem desenvolver o inglês e ficarem chiquérrimos, bilíngues, mandando ver esse idioma, né, Igor? Para poder ir para os Estados Unidos, responder tudo que todo mundo perguntar, viajar um monte, passear um monte, poder se desenvolver mais ainda na carreira, poder expandir a empresa que tem, ou conseguir aquele emprego que precisava do bendito do inglês fluente ou do inglês avançado. Então, só vai ter resultado bom com isso, beleza, gente? Recomende, manda contato comigo, pra mim, vamos conversar, vamos melhorar a vida de todo mundo, vamos aprender, vamos deslanchar o inglês e fazer isso ser uma coisa maravilhosa na vida de todos vocês. Muito obrigada, beijo bem grande, fiquem bem. Tchau, tchau.